Boa tarde, meus queridos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma pergunta que volta e meia eu recebo e sou muito questionada dos pais, né? Que é a pergunta: por que o meu filho não fala? Né? Na verdade, quando a gente se pergunta por que meu filho não fala, a gente tem que pensar não só na criança, mas em toda a circunstância que está em volta dele. O ambiente que ele está, as pessoas com que ele se comunica, ou pelo menos com que ele tenta se comunicar, né? E todo o estímulo que ele recebe. Se é uma criança que é filho único, se é uma criança que já tem irmãos mais velhos, irmãos mais novos, se essa criança já está numa creche, há quanto tempo ela frequenta essa escola, né? E que tipo de apoio ela recebe durante o tempo em que ela está em casa, né? Muitas famílias chegam para mim e dizem que o primeiro passo foi colocar na creche. Que o próprio pediatra indicou que ele é muito pequenininho, ele tem 2 anos e meio, coloca na escola. De fato, é a primeira orientação que a gente faz mesmo. O trabalho escolar, a rotina escolar, ela dá à criança justamente essa palavra-chave que eu já usei, né? Rotina. E rotina é o primeiro passo para a gente começar a organizar esse pequenininho que está precisando começar a falar, né? 2 anos, a criança já deve ter um acervo razoável de vocabulário, uma criança que já consegue se expressar pela língua oral, né? Que não precisa tanto mais de apontamentos, né? Apontar, puxar pelo outro para se comunicar, né? Uma criança que já tem palavra, que já tem pequenos segmentos de frase, já consegue juntar 2 palavrinhas, 3 palavrinhas para conseguir se expressar, né? E por que isso não acontece em alguns casos? Né? Então vamos lá. Para a gente começar a entender o que é esse conceito de criança falante, né, a gente precisa entender 3 fundamentos básicos: a especularidade, a complementaridade e a reciprocidade. A especularidade é justamente aquela fase inicial em que a gente está começando a descobrir o que o nosso filho, o que aquela criança está querendo transmitir com aquele balbucio, com aquele olhar, né, com aquela fala que a gente ainda não entende muito bem o que é. E o que muitas vezes a gente faz de uma forma instintiva mesmo, né? E é assim que acontece, tá? A gente começa a traduzir aquilo. Então a criança fala com você, balbucia, blá, 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 e você vê a mãe olhar, o cuidador olhar, a professora da escola olhar, né, para a criança e: é isso que você quer? Então tá bom, peraí que eu vou te ajudar. E começa a ter uma troca, né? Esse é o primeiro passo para a criança começar a estruturar a sua fala, porque ela ali entende e começa a internalizar o conceito de que ela está se comunicando, que aquele balbucio, aquela expressão oral, por mais primitiva que seja, teve um significado, né? E o adulto é muito importante nessa relação para justamente dar esse significado, mesmo que ele não tenha, porque inicialmente, muitas vezes não tem, né? E muitas vezes a gente erra tentando descobrir, tentando dar esse significado, né? Uma criança bem espertinha, uma criança que já está prontinha para começar esse desenvolvimento de fala, qual é o primeiro passo dela quando a gente erra, né? Quando a gente arrisca e não é bem o que ele estava querendo dizer pra gente. Não, aí balança a cabecinha, ou faz sinal com o dedo, né? Então, assim, você começou a criar uma relação de diálogo ali, percebe? Né? A criança falou, a criança balbuciou, a criança se expressou, você deu um significado e você, não só além de dar um significado, você transmitiu a ela aquele conceito de par dialógico, de interação, né? Tá bom, ok, caminhamos, né? Então começou a ter esse movimento de um fala, o outro fala, tá? A gente vai passar agora a evoluir nessa fala. Eu tô explicando para o meu filho o que ele está falando, eu estou traduzindo para o meu filho o que ele está querendo dizer, ele está se fazendo entender, ele está gostando desse jogo, tá? Está dando certo esse movimento e a gente vai começar a caminhar com isso. Qual é o primeiro passo da criança depois dele entender que existe um turno de diálogo, quando um fala, o outro espera. Acabou a minha fala, o outro vem e me responde. O outro vem e me dá um retorno, por mais que aquele não seja o retorno que eu queria no momento, né? Aí eu vou e falo também. O que começa a acontecer? Dessa comparação, desse modelo que a criança tem de um bom falante, ela começa a especular os primeiros sons.
Aí o que eu preciso? Em paralelo, ter um desenvolvimento articulatório adequado. Então eu preciso ter tônus, eu preciso ter força, né? Eu não posso estar com a minha língua pesada, aquela aparência que a gente vê em algumas crianças pequenas, né? Daquela língua hipotônica, frouxa, que parece que pesa na boca, né? Eu preciso ter uma harmonia naquele movimento. Aí vão começar a aparecer os primeiros sons. Babá, mamá, papá, né? Os bilabiais são os primeiros sonzinhos que aparecem aí. B, P, o M, né? B, P, M. E aí a gente começa a desenvolver isso. O que acontece? A criança pegou uma bola na mão, né? Aquela bola caiu e saiu rolando. E aí ela olha pra você aflito, babá, né? E você, a bola, filho, a bola caiu, pega a bola, vamos lá, corre atrás da bola. Olha quantas vezes aquela palavra bola foi expressada no ouvidinho dessa criança. Quantas vezes você permitiu a ela esse feedback que bó é bola, bola, bola. Entendeu como é que a coisa vai evoluindo, né? Aí, num outro momento, você brinca com a bola de novo e aí já sai boia, bola, e aquilo vai desenvolvendo. Isso acontece não só com essa palavra. Claro que as palavras mais simples, né, não só de padrão articulatório, mas palavras pequenas são as palavras mais fáceis de você explorar. Bola, pipa, né, caiu, acabou. Você vai aumentando esse movimento articulatório e dando um contorno melhor àquilo que a criança está falando, né? Então eu especulei e eu ajudei a desenvolver. Lembra lá no início desse vídeo que eu falei para vocês que a gente tinha 3 passos? Então, primeiro, a gente especula, depois a gente complementa, né? Ele não falou bó, o que eu fiz? A bola, filho. A bola, filho. Ele me deu bó. Eu já transformei aquilo em 3 elementos. Aí ele repete pra mim, bó, balançando a cabeça, né? Aí eu, a bola caiu. A bola caiu no chão. Olha como eu fui complementando aquela situação que era uma sílaba só. Olha quanta coisa aquela pequena sílaba que ele me deu pôde se transformar. Eu peguei aquele segmento e fiz uma estrutura para ele. Eu dei para o meu filho, eu dei para a criança que eu cuido, eu dei para o aluno que está comigo no berçário, no maternalzinho, a possibilidade de ter uma especulação de fala, né? E de ter um modelo do que é uma fala, né? De uma fala madura. E é isso que precisa acontecer. Só que isso não dá para acontecer só no set terapêutico. E é muito isso que a gente faz com a criança dentro da terapia de fala, né? Então os pais chegam e observam aquela situação, o brinquedo o tempo todo presente, a brincadeira se formando, né? Poxa, mas ela só brinca. Ah, mas não é só brincar, porque se fosse só brincar o parquinho resolvia, não é verdade? Se fosse só brincar, a própria televisão resolvia. Por que eu preciso enquadrar isso num set terapêutico? Porque eu preciso ter uma rotina. Porque eu preciso ter ideias formatadas do que eu vou fazer com aquela expressão que pode me acontecer, né? E é esse dever de casa que os pais têm que transportar para casa, que tem que transportar para a sala de aula, para que a fala comece a se desenvolver adequadamente, né? Ok, vamos lá, a gente complementou. No que eu complemento, claro, isso nem sempre, né? Muito raramente acontece no primeiro momento da criança sacar e já ir fazendo junto com você esse movimento, né? Eu falo, a bola caiu e ele, bora, caiu, né? Isso raramente acontece instantaneamente, né? Mas existem casos. Mas com o tempo e conforme a brincadeira se desenvolve, um dia após o outro, essa expressão vai aumentando. Então, bó, aiu, chão, né? Olha como ele consegue. Vocês já devem estar ouvindo eu falar essas expressões e lembrando do que acontecia com o filho em casa, não é verdade? Então a gente começou a aumentar esse segmento, a transformar isso numa pequena oração, né? Olha como aquela fala pequenininha já está virando frase, tá? Então eu falei para vocês 3 passos, vamos lá? Primeiro, especulo, depois eu complemento e depois aquilo se torna recíproco, a reciprocidade. Da mesma forma que eu faço esse movimento com ele, ele vai aprender, ele vai internalizar que é assim que se comunica. E ele vai começar a trazer esse movimento para a fala comigo também.
Então eu falo, a bola caiu, pega lá. Aí ele fala, a bola caiu o chão. A bola caiu no chão, né? O que enquanto parceiro de fala madura eu tenho nessa construção? Eu repito para ele o que ele me deu e que foi bem claro para mim. Ou não, eu posso explorar isso também, tá? E coloco como deveria ser. A bola caiu no chão, pega lá. Então viu como é muito simples essa construção, mas ao mesmo tempo rica em detalhes. E a gente precisa estar muito atento. E quando eu recebo essa pergunta, meu filho não fala. Por que meu filho não fala? Né? Vamos lá, a gente tem que avaliar a relação, de que forma está acontecendo. Viu como é muito importante, como é fundamental a relação nesse caso? Né? Eu tenho que avaliar o ambiente. Meu filho brinca, tem espaço para isso, tem tempo para isso. Meu filho tem com quem brincar. Alguém dá esse tempo para ele? E eu sei que a rotina, eu sou mãe também, a rotina da gente é super corrida, né? O que eu oriento aos pais? Se você tem uma rotina dessa também, bem tumultuada, que sai cedo para trabalhar, que chega tarde, poxa, mas eu só tenho fim de semana, só que fim de semana eu também preciso do computador para resolver algumas questões, fim de semana eu tenho que pagar conta, fim de semana eu tenho que ir pro shopping, eu tenho que fazer compra, né? Isso é perfeitamente entendível, né? E compreensível nos dias atuais. Só que o que a gente tem que fazer? O nosso filho, aquela criança está precisando disso nesse momento. Então, nesse momento, a gente vai ter que organizar isso também. E não se sinta culpado porque naquele calendário, naquela rotina de semana, você está colocando lá 15 minutos, sentar no chão para brincar. Né? Porque muitas vezes é o tempo que você pode, né? E a forma como você conseguiu enquadrar aquilo na sua rotina. Né? Porque é preciso. Ele está precisando dessa atenção. Então, vamos dedicar essa atenção, né? Bom, espero ter colaborado um pouquinho com vocês, para vocês entenderem como acontece essa evolução da questão da fala. Tentei colocar aqui alguns fatos importantes e fundamentais, né, que eu penso que é o que mais chama a atenção durante a terapia e o que eu acho importante os pais levarem para casa, né, como eu brinco aqui, fazer o dever de casa, né. E logo em seguida eu vou colocar uns flashzinhos e vocês vão ver um pouquinho dessa interação mãe-criança, mãe-bebê, né, em alguns momentos. Se inscreve no nosso canal, coloque suas perguntas abaixo. Teve sua dúvida, não deixe de escrever, tá? Um grande beijo e até o próximo vídeo. O que você vai fazer? Ah, é? Mas a gente não vai tomar banho? O que você estava me falando aí? Bau, 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 bau. É? Conta pro papai. Conta pro pessoal o que você vai fazer agora. Bau, 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 bau. Você tava me dizendo isso. Você tava me contando. Você vai parar de falar? É? Que mais? O que aconteceu hoje? Hã? Você brincou muito lá na creche? Brincou? Ah, é? A tia falou que você brincou na piscina de bolinha, é verdade? Você gostou? Ah, é? Nossa! E brincou na bola de pilates? Foi? É? Disseram que você fez exercício na bola de pilates, é verdade? É? E você gostou? Foi legal?